Olá! A conquista do Sul-Americano de 1922 pela seleção do Brasil está completando 90 anos nessa semana. E o baú pretende contar a história e algumas curiosidades desse campeonato realizado no Rio de Janeiro, que era então a capital federal e que foi o principal evento das comemorações do centenário da independência do país. O Brasil, vejam vocês, tinha 32 milhões de habitantes. O presidente da República era Epitácio Pessoa, que estava no 4º e último ano de seu mandato e que logo transmitiria o seu cargo para Arthur Bernardes, já eleito. A grande novidade era a chegada ao país do rádio, lançado oficialmente em 7 de setembro de 1922 e que vai se tornar o principal representante de um amplo rol de transformações que já invadia o nosso cotidiano. Automóveis, bondes elétricos, o cinema e eletrodomésticos, sugerindo eficiência, velocidade e mobilidade. O futebol, até então, era essencialmente amador, mas os dirigentes dos clubes e da própria seleção já haviam percebido que os craques da bola, pela fama cada vez maior que adquiriam, eram alvos de oportunistas de ambos os sexos, principalmente daquele que ainda chamavam de frágil. Assim criaram a concentração, para tentar protegê-los do que o cotidiano oferecia, de melhor e de pior. Na realidade, não é possível situar com exatidão quando começou o hábito de se confinar os jogadores em espaços impenetráveis. O que se tem a certeza, isso é fato, é que para driblar tal situação, os craques passaram a fazer de tudo um pouco. Oswaldo Gomes, o então presidente da Confederação Brasileira de Desportos, a antecessora da CBF, ele mesmo, um ex-craque, foi várias vezes campeão pelo Fluminense, decidiu que os 18 convocados para o Sul-Americano de 22 ficariam concentrados no famoso Hotel dos Estrangeiros, na Praça José de Alencar, que costumava hospedar abonados e turistas exigentes, ali no bairro do Flamengo, próximo do estádio do Fluminense, nas Laranjeiras, onde a equipe faria seus treinos e seus jogos. A ordem para o chamado Ground Committee, a comissão técnica da época, era vigiar os jogadores, tanto que os seus integrantes, Célio de Barros e Ferreira Neto, fixaram um aviso no hall de entrada do hotel, vejam vocês, que dizia, expressamente, abre aspas, os quartos reservados aos atletas são exclusivos deles próprios. Avisa-se, outrosim, que não será tolerada a presença em tais acomodações de quaisquer estranhos, sejam do sexo masculino ou do feminino, fecha aspas. Ocorre que o hotel, por sua frequência, era o palco de um baile concorrido às quintas-feiras. Os homens da CBD até liberavam os craques para a festa, desde, é claro, que não ingerissem bebidas alcoólicas e se recolhessem aos seus quartos no máximo até às 23 horas. Apesar de tudo, o Brasil conseguiu jogar o suficiente para conquistar o título. Uma campanha irregular. 2 vitórias, 3 empates, 7 gols a favor e apenas 2 contra. Todas as 5 partidas foram disputadas no Estádio das Laranjeiras, que era, na época, o maior do Rio de Janeiro. Eis a campanha. 1-1 com o Chile, 1-1 com o Paraguai, 0-0 com o Uruguai, 2-0 sobre a Argentina e, na final, 3-0 sobre o Paraguai. Na realidade, um jogo extra, diante de um público calculado em 25 mil espectadores, além, vejam vocês, das centenas de pessoas que se apinharam no Morro do Mundo Novo para acompanhar de graça as partidas. Vale lembrar que a conquista de 22 ajudou a transformar o futebol definitivamente num esporte de massa no Brasil, contrariando as previsões de alguns notáveis, como o escritor Afonso Henriques de Lima Barreto, o Lima Barreto, avesso ao que chamava de estrangeirismo e que chegou a criar, vejam vocês, uma liga contra o esporte bretão, com base não só nas suas teorias nacionalistas,
mas igualmente sob o ponto de vista científico, dado que um médico amigo seu, conhecido da época, Miranda Valverde, que morreu em 1972, seu companheiro nessa teoria, havia lhe falado dos muitos prejuízos físicos e psicológicos que o jogo trazia para a saúde de quem o praticava. Curiosamente, Lima Barreto morreu em 1º de novembro de 1922, 10 dias após a conquista do título pela seleção brasileira, aos 41 anos de idade, vítima do alcoolismo. Para registro, e apenas para registro, aí vão os 18 campeões de 22. Kuntz e Marcos, goleiros. Palamone, Chico Neto e Nesi, zagueiros. Bartô, Forte, Laís e Xingó, centros médios. E Amilcar, Formiga, Frenderreich, Heitor Domingues, Junqueira, Neco, Rodrigues, Tatu e Zezé, atacantes. Como vocês podem notar, o futebol era basicamente ofensivo, dado o número de atacantes. Semana que vem tem mais baú. Até lá!